E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje nós vamos começar a dar início ao nosso estudo sobre a Lei 12.850 de 2013, que faz referência ao crime organizado. Uma lei que tem, deixa eu olhar aqui, deve ter uns 20 e poucos artigos. Tem 27 artigos, ok? Muito assunto interessante. Essa lei, ela vem trazendo para a gente bem expressamente, define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Então, tem muita coisa para ser conversada aqui. E vamos começar com uma introdução com o objetivo de nos posicionarmos, do porquê da existência dessa lei, desse contexto todo, ok? Na realidade, nós tínhamos a Lei 9.034 de 1995, que tratava aí desse assunto. O problema dessa lei é que ela não trazia uma conceituação do que era organização criminosa, ok? Então, sofria muita crítica da doutrina e era também capenga no sentido de você conseguir punir as pessoas que supostamente estivessem praticando crime dentro de uma organização criminosa. Isso foi uma coisa muito complicada, porque você tinha, de um lado, a necessidade de punir, por outro lado, tinha uma lei que não trazia o conceito que seria uma organização criminosa. Portanto, punir sem um conceito, sem definição do que seja o crime de organização criminosa, você estaria ferindo o princípio da legalidade, obviamente. E aí passou-se a necessidade de se ter a obrigatoriedade, de você buscar em algum lugar a ideia do conceito para que pudesse efetivamente inserir aquela conduta dentro de um tipo penal e daí realizar a punição que fosse necessária. E aí foi utilizado, trazido, através aí da Convenção de Palermo, que definia lá o conceito de organização criminosa. Isso, no primeiro momento, foi muito questionado por alguns doutrinadores, informando que não era possível aplicar o conceito lá inserido naquela Convenção de Palermo, tendo em vista que lá falava de questões internacionais, e mesmo que o Brasil tivesse, como foi signatário, assinou essa convenção, parte da doutrina falava que não poderia ser aplicado dentro do nosso ordenamento jurídico, porque ela não estava configurada para dentro do sistema que nós temos, até porque falava em questões internacionais. E aí foi se trabalhando com essa ideia, até que foi parar no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça aceitou a ideia de se utilizar o conceito estipulado lá na Convenção de Palermo. Essa convenção entrou no nosso país, obviamente pelo decreto 5.015, ok? Teve depois uma alteração dele, 5.016 e 5.017, de 2004, isso, com o objetivo de dar legalidade àquele conceito. Mesmo assim, parte da doutrina entendia que era possível a aplicação e outra parte da doutrina entendia que mesmo com a entrada dessa convenção, através do decreto que eu acabei de citar dentro do nosso ordenamento jurídico, não seria possível porque ele não estava adequado para a nossa realidade. Isso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. No primeiro momento, foi julgado lá pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo que havia e poderia ser aplicado o conceito lá previsto na Convenção,
que ingressou no nosso país através dos decretos, através do decreto que eu acabei de mencionar, mas mesmo assim se buscava ainda uma solução. E aí essa matéria chegou até o STF, né? E o STF entendeu que não seria possível, tá, a aplicação do conceito previsto na Convenção de Palermo, portanto, jogando por terra aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Veja bem, o STF, com essa decisão, esse HC, está na apostila, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui, vou apresentar para vocês. Ele, e o relator foi o ministro Marco Aurélio, ele se posicionou no sentido de que, em razão de não existir uma lei, né, que trouxesse conceito específico do que seria organização criminosa dentro do nosso país, portanto, a conduta que foi apresentada lá, o fato que foi apresentado ao STF, o STF rechaçou, né, deu provimento ao HC, reconhecendo a tipicidade daquela conduta do sujeito, porque não havia definição legal dentro do nosso ordenamento jurídico. Portanto, o STF até mencionou, lá no voto, o ministro até mencionou que era necessário que o legislador acordasse e fizesse uma lei para isso. Pois bem, foi criada a lei, ok? Foi criada a lei 12.694, tá? Essa lei ela não é específica para tratar da organização criminosa, não foi para isso, tá? Essa lei ela dispõe sobre o processo e julgamento do colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organização criminosa, ou seja, todo crime que envolver organização criminosa, né, poderá ser criado um colegiado de 3 magistrados de primeira instância para julgar aquele caso concreto, onde os votos daqueles magistrados, se for para condenar ou absolver, será secreto, visando dar, na realidade, segurança para os magistrados, para que eles não venham sofrer retaliações. Então, mas essa lei, a 12.694, ela trouxe lá o conceito, tá, gente? Do que seria uma organização criminosa. Ela veio e falou lá, no artigo 2º, no artigo 2º, para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então, poderia ser uma organização criminosa, tal como o tráfico de pessoas, crianças, enfim, tráfico de drogas, por aí vai. E aí, gente, essa lei 12.694 de 2012, na verdade, só trouxe esse conceito aqui. O restante trata da questão de como será julgado esse fato, dando preservação aos magistrados através do colegiado. E aí, ainda assim, apesar de se ter um conceito, precisava-se ter uma lei, né, que observasse como que seria feita a investigação, como que seria obtido os meios de prova, qual procedimento seria aplicado ali dentro dessa lei para apurar aquele tipo penal, ok? E aí criou-se a Lei 12.850 de 2013, que trouxe toda essa necessidade, trouxe todos esses elementos, essas ferramentas para que pudesse ser operacionalizada a questão da apuração do crime, tá? Só que essa lei, além de fazer tudo isso, ela, no artigo 1º, no parágrafo 1º, trouxe a conceituação do que seria uma organização criminosa. E fala lá o parágrafo 1º,
Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Então, lá na 12.694 falava em 3, tá? Aqui fala em 4. De 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, repare que nós passamos a ter uma lei específica tratando da questão do crime organizado, ou seja, organização criminosa, e, portanto, o artigo 1º, parágrafo 1º, revogou o artigo 2º, que tinha aquele conceito lá que eu li ainda agora para vocês. Então, qual é o conceito atual de organização criminosa? É o que está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Então, esta lei revogou somente o artigo 2º da Lei 12.694 de 2012, permanecendo em total vigor todos os demais artigos daquela lei, principalmente no que diz respeito à criação, né, do conjunto de magistrados para julgar o caso, tá bom? Quando envolveu organização criminosa. Então, aqui eu passo a ter a figura da Lei 12.850, que trata da organização criminosa. Na apostila que tem aí, que vai ficar liberado para vocês, tem esse histórico, tem os habeas corpus, tanto do STJ quanto do STF, vai estar lá para vocês lerem e fazerem uma análise até de como as nossas cortes, né, se posicionaram referente a isso. Certo é que depois do julgamento lá do STF, essa lei entra na 12.850, supre a lacuna existente sobre o conceito, né, de organização criminosa, bem como traz como poderá ser realizado, né, a questão da investigação, a questão da obtenção dos meios de prova e o procedimento a ser aplicado para a apuração desses crimes, tá? E aí a gente depois vai avaliar, vai ler todos esses artigos e vamos começar a discutir uma série de informações que tem que ser analisadas aqui dentro dentro dessa lei, tá? Então, fica nesse primeiro momento esse histórico, né, para que você possa ter uma noção do que é a organização criminosa, de como que isso surgiu, como que isso está hoje. E a gente vai começar, a partir da próxima aula, já estudar os artigos e daí fazer os comentários que forem necessários. Vai ficar aí para vocês a própria Lei 12.850, os habeas corpus que eu mencionei, a Convenção de Palermo também está aí junto com os decretos, tá? Então, vocês vão poder baixar, fazer o download de vocês, imprimir e fazer a leitura depois como complemento da aula aqui, tá? Mas fica essa dica para vocês. Logo a gente vai estar retornando aí para debater e conversar muito sobre essa lei aqui. Lembre-se, professor@josebrito.com.br, meu e-mail, ou você pode aqui pela própria plataforma deixar suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas, ok? Grande abraço, até mais.